compartilhar hoje com os irmãos 1 Timóteo, primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 6, 7, 8, 9 e 10. Glória a Deus, aleluia. 1 Timóteo 6, 6. De fato, a piedade acompanhada de alegria espiritual é grande fonte de lucro, porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada. E ao partirmos daqui, nada podemos levar. Por isso, devemos estar satisfeitos se tivermos com que nos alimentar e vestir. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Porquanto, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Ah, Pai, Senhor, que essa palavra venha gerar uma vida maravilhosa dentro de nós. Que o Senhor venha realmente nos constranger, nos corrigir. Oh, Senhor, há momentos na vida da gente que a gente sai do trilho de forma desgovernada, fazendo aquilo que o nosso coração indica a fazer, Pai. Mas a palavra do Senhor diz para a gente observar o nosso coração, porque ali onde ele está, está o nosso tesouro. Senhor, o nosso tesouro é o Senhor. O nosso tesouro é o Senhor, Pai. O Senhor é o nosso tesouro. Então, Senhor, que nessa manhã o Senhor venha com este poder maravilhoso do Senhor, de quebrar ídolos do coração. Esse poder maravilhoso do Senhor em quebrar todas as amarras, todas as correntes e tirar todo o engano. Trazer para nós, ó Deus, ó Pai, o que vem diretamente do Senhor, Pai, sabedoria, discernimento e conhecimento. Senhor, limpa a nossa mente, limpa o nosso coração, Pai. Queremos, ó Deus, ó Pai, ser santificados pelo Teu Espírito, Senhor. A palavra do Senhor, ela nos constrange, ela nos leva a uma mudança de vida, ela nos leva à santificação, ela nos faz olhar para nós mesmos e perceber que não somos nada sem o Senhor, nada sem o Senhor. Que verdade maravilhosa, grandiosa essa, nada trouxemos, nada levaremos ao Senhor. E porque somos tão egoístas, porque somos tão orgulhosos, porque somos tão apegados ao Senhor. Nos limpa disso tudo, Pai. Sabemos, ó Deus, que o pecado quer reinar dentro de nós, mas nós cremos que o Espírito Santo do Senhor habita em nós. Então, Senhor, que este Espírito Santo do Senhor, que nos convence de todo o nosso erro, do nosso pecado, Senhor, venha sobre nós essa manhã de uma forma a nos constranger, a mudar a nossa vida. Que possamos sair daqui, Deus, transformados. Dai-nos vitória, Senhor, de acordo com a Tua palavra. Transforma a nossa vida, Pai. Que não seja apenas ouvir, mas uma mudança, Senhor. Nós queremos mudança nas nossas vidas, Pai. Queremos glorificar o Teu santo nome, Pai. Através da nossa vida, do nosso testemunho, do nosso andar, do nosso falar. Então, Pai, nos transforma, nos visita com esse poder e essa graça do Senhor. Olhamos para a mesa que está posta para cear com o Senhor e percebemos que não somos dignos de sentar à tua mesa, mas é o sangue do Senhor que nos purifica, que nos lava de todo o nosso pecado. É Ele, essa manhã, que não vai nos fazer dignos a sentar à mesa e cear com o Senhor em comunhão com os irmãos. Que nesse momento, Senhor, nós possamos ser constrangidos por aquilo que nos afasta do Senhor, que é o pecado. Senhor, nos constrange, Pai. Nos constrange e nos leva ao abandono. Queremos abandonar, queremos confessar e alcançar da Tua parte misericórdia, Pai querido. Em nome de Jesus, amém. Amados, dizem que Alexandre o Grande, antes de morrer, ele fez 3 pedidos. Ele chegou para o seu general e falou com o general assim: eu quero que você realize 3 desejos meus antes de eu morrer. E o general se dispôs à frente dele e falou: então me fala, o que você quer que eu faça? Ele falou assim: olha, no dia do meu enterro,
eu quero que você pegue os melhores médicos para que possam levar o meu caixão. Eu quero que você pegue todo o meu ouro, toda a minha prata, todas as pedras preciosas, tudo que eu conquistei durante a minha vida. Eu quero que seja colocado à beira do caminho. E eu quero também que as minhas mãos ficam expostas, que todos vejam as minhas mãos. E o general achou que ia ser um pedido mais difícil, mas muito fácil, todos três. Mas ele não entendeu e perguntou para ele, mas por quê? Qual o sentido disso? Ele falou assim, olha, os médicos é para que todos vejam que, diante da morte, pode ser o melhor médico, mas ele não tem o poder de curar. E eu acredito que a gente vivenciou isso na pandemia, né? A gente via pessoas ali com condições de pagar fortunas para ficar internado num hospital, respirar melhor. E chegou a hora dela, ela poderia estar no melhor hospital, com o melhor médico, com quantidade de dinheiro suficiente para bancar seu tratamento. Mas diante da morte, nenhum médico pode curar ninguém. Ele disse, e as riquezas é para que todos vejam o que nós acabamos de ler. Viemos de mãos vazias para este mundo e nada levaremos. Houve uma ocasião que um homem muito rico, ele morreu e pediu para ser enterrado no carro dele. Eu acredito que algumas pessoas ouviram isso. Aquele carro ia embora com ele? Não, nem ele estava ali mais. E algumas pessoas ficaram curiosas, perguntando, mas quanto foi que esse homem deixou? Ele era muito rico, ele está levando só o carro. E as pessoas disseram, ele não está levando nada, né? Ele deixou tudo aí, nem o carro ele vai levar. Para que todos vejam isso. Você veio sem nada e você parte sem nada. E a gente percebe que essa realidade que Paulo traz para nossas vidas, a gente lê, entende, mas acha que isso não acontece. Então é bom a gente contar uns casos que são verídicos, para você falar, gente, olha aqui. A pessoa estava achando que ela ia levar alguma coisa, o outro chega e pergunta, e aí ele deixou tudo, ele não vai levar nada, não, nem aquele carro que ele está sendo enterrado, ele vai levar. E nós precisamos parar para fazer essa reflexão de como está a nossa vida. Como está a nossa vida? Como que nós estamos vivendo? Alexandre, ele não teve bons exemplos para dar, mas ele foi um grande líder, considerado herói. Mas ele chega ao final da vida dele e ele percebe que o médico não curou ele. Ele não conseguiu levar nada que ele tinha. E que as pessoas precisavam ver todo o ouro, todo o tesouro jogado ao chão. É claro que nós cremos na soberania do Senhor e cremos que Deus levantou ele para a conquista. Quando a gente lê os feitos de Alexandre, foi Deus que levantou aquele homem para fazer grandes conquistas. Mas nós sabemos, amados, que Deus também tem um propósito na nossa vida. Tem um propósito. Tem um livro do Augusto Nicodemos que ele sabe que ele é um livro bom. Eu não consegui terminar de ler ele todo. Só algumas páginas ali, algumas leituras rápidas, mas um livro precioso que fala o que a Bíblia diz do dinheiro, trazendo para nós uma sabedoria tão grande, porque eu acredito que quando Jesus Cristo fala que há apenas dois senhores, o dinheiro e o nosso Deus, é muito sutil a forma como o dinheiro vira um ídolo. É muito sutil como o dinheiro vai chegando e vai conquistando um reinado. Porque se fosse uma coisa grande, fácil de você observar, você chutaria, falava, não, isso aqui eu estou percebendo, isso aqui está me levando para a ruína. Mas a forma com que o dinheiro chega, a forma com que as coisas vão sendo colocadas na nossa frente, tem hora que nós precisamos parar um pouco e falar assim, espera aí,
esse dinheiro que está vindo até a mim, isso é uma oportunidade ou é um engano? Será que isso aqui é uma oportunidade mesmo? De eu conquistar tudo aquilo que eu queria ter? Ou será que isso é um engano que está me levando a colocar o dinheiro como um ídolo na minha vida? Então, assim, o aprendizado que nós tiramos aqui é maravilhoso, porque Paulo, ele fala assim, olha, ele fala no versículo 8, ele diz assim no versículo 8, por isso devemos estar satisfeitos. Por isso o quê? E ele fala, se tivermos com o que nos alimentar e vestir. Mas a gente precisa parar para pensar o seguinte, e fazer duas perguntas para nós. A primeira delas, eu estou vivendo o versículo 6, que fala que eu devo ter uma vida piedosa e com contentamento? Então eu preciso me perguntar, eu estou contente com o versículo 8? A minha vida, ela resplandece um contentamento em Cristo? A minha vida resplandece uma piedade em Cristo? Porque a piedade, irmãos, é buscar fazer a vontade de Deus. É buscar andar em intimidade com Deus. Piedade não é você adquirir e achar que, hoje nós vivemos isso nesse mundo. As pregações muito voltadas para isso, para que você tem que adquirir, para que você tem que conquistar. E aí é hora da gente refrear um pouco e parar para ver onde está o coração da gente, porque lá vai estar o meu tesouro. E o coração, ele é enganoso. E aí é necessário a gente fazer essa reflexão, mas espera aí, eu tô vivendo uma vida piedosa, com contentamento? Eu concordo com esse versículo 8. Eu concordo que se eu tenho o que vestir, se eu tenho o que comer, eu vou estar satisfeito. Como que está a minha vida? Porque, sinceramente, parece que o mundo mudou esse versículo 8. Parece que o mundo ele tem injetado em nós um novo versículo. Da seguinte forma, que para você ficar satisfeito, você tem que ter uma casa ainda melhor do que a que você tem. Aqueles móveis já estão velhos demais, precisa trocar aqueles móveis. Ou às vezes você não vai trocar de casa, não vai trocar de móveis, mas vai fazer só uma reforma. Aquele carro que você está, esse carro aqui ele é até bom, mas eu quero adquirir um melhor do que ele. Essas roupas aqui que eu tenho são até boas, mas eu quero melhorar. Quero melhorar esse guarda-roupa. Essa comida aqui, ela pode ser melhor, mais fina, mais cara. E quanto mais nós desejamos, mais precisamos avaliar o nosso coração. Não é que é errado você adquirir suas coisas. É isso, de forma alguma. Deus nos dá saúde, nos dá emprego, nos dá condições de trabalho para conquistarmos. Errado é você amar aquilo que você conquista. Errado é você colocar o seu amor naquilo que você adquiriu. Às vezes vivemos de uma forma que pensamos que não vamos morrer. Não vamos morrer, não. Então vamos continuar. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar conquistando, vamos continuar ajuntando. Mas, queridos, quando morrer, vai ficar aqui. E nós ainda temos umas manias que tudo aquilo que nós adquirimos, nós costumamos amar. A gente adquire umas coisas ali e nós amamos aquilo. E amamos a tal ponto de não repartir. Não repartir com quem? Com as pessoas que nos amam e que nós dizemos amar. De tanto que a gente ama aquilo que conquistamos com tanto esforço, não é assim que muitas vezes a gente fala? Às vezes a gente julga uma pessoa até mais rica que a gente. A gente fala, não, rico é fulano. Olha lá o tanto de coisa que ele tem. Olha aquela pessoa que fala, não, rico é você. Qual é o tanto de coisa que você tem? Nós avaliamos aquilo que a pessoa tem e falamos que ela é rica, que ela tem. A gente tem essa mania de fazer isso. Mania de adquirir as coisas e amar as coisas. Não, isso aqui eu não vou emprestar, não, porque vai que aquela pessoa estraga isso aqui. Não, vou perder isso aqui que eu adquiri com tanto esforço. Amados, se o Senhor não te concedesse, não haveria esforço suficiente que você o fizesse para adquirir.
É Deus que providencia as coisas. É Ele que nos dá. Esse amor que nós temos pelas coisas é uma forma muito sutil, a gente não percebe isso não. Você não percebe o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a inveja. A gente não percebe essas coisas e muitas das vezes elas são os pilares da dificuldade financeira. Porque as pessoas gananciosas, elas são compulsivas. E estão sempre no pecado, qual? O de adquirir mais. Adquirir mais. E isso vai criando um trono dentro da gente que a gente não percebe. E a gente só fica assim, não, é só mais uma viagem. Já fez 10 o ano todo, mas é só mais uma viagem. Não, e não abençoa, às vezes, uma pessoa que às vezes não viajou ainda. Vocês entendem que nós estamos sempre cuidando do nosso umbigo, da nossa vida. E a dificuldade que nós temos de soltar isso e não sermos avarentos. A Bíblia, ela não condena a riqueza de forma alguma, nem é isso que Paulo está falando. Mas Paulo está falando assim, Timóteo, não ame o dinheiro. Não ame as riquezas. Não ame as suas conquistas. O nosso lar é para receber os irmãos. Ai, mas vai sujar minha casa toda, e esse piso, e se meu irmão vê isso, meu irmão vê aquilo. A casa pode ser simples, singela e humilde. Ela pode ser linda, maravilhosa, grandiosa, não importa. Importa é se a presença gloriosa do nosso Senhor está lá. Se o nosso Senhor, Ele tem a liberdade de estar ali no seu lar. Se Ele é adorado neste lar. Se Ele é glorificado neste lar. Se você já levanta dando júbilo ao Senhor, dizendo como Ele é bom, agradecendo ao Senhor aquilo que você tem e não preocupando em acumular mais. Porque vai ficar, e se ficar, quando ficar, quem tomar posse daquilo que você amava tanto, possivelmente, para ela, às vezes, não vai ter valor nenhum. Às vezes, aquele carro que você dá a vida por ele. Esse carro aqui, olha, ele tem que ficar sempre limpinho. Os meninos não podem comer biscoito nele, não. Não pode tomar um picolé, não pode nada. Esse carro tem que ficar impecável, por dentro e por fora. Eu estou falando isso, amados, porque eu vivi isso. Eu vivi isso com meu irmão. Amava o carro dele. Eu roubava o carro dele. Ele xingava, mas eu roubava o carro dele. Sempre gostei muito de dirigir, então, se eu olhava um carro e a chave de bobeira, eu ia dar uma volta. E ele cuidava desse carro com zelo. Ele tratava o carro muito bem, mas ele tratava as pessoas muito bem. Ele era uma pessoa muito amorosa. Eu adoecia muito quando criança e eu lembro muitas vezes ele me carregando no colo, me colocando no carro e me levar para o hospital inúmeras vezes. Mas ele tinha esse apego ao carro dele. Amados, o dia que meu irmão faleceu, o carro dele foi embora. Nunca mais ficamos sabendo do carro dele. Nem para onde foi, nem o que virou. Possivelmente o carro dele foi vendido de qualquer jeito, até mesmo num ferro velho, ou a pessoa que adquiriu usou até acabar e destruiu aquele carro. Então, não fica guardando seu carro, empresta para quem quiser precisar. Se o seu irmão chegar e falar assim, olha, eu estou precisando de um carro para realizar um trabalho. Irmão, está aqui. Use enquanto você precisar. Isso é piedade com contentamento. É meu. Foi Deus que me deu. Eu sou mordomo, porque é dele, em primeiro lugar. É difícil, você acha que é fácil desprender disso? E o tanto de si que você coloca? E se bater? E se acontecer? E se? Amados, o nosso cérebro ele é muito rápido em arrumar desculpa para a gente não fazer aquilo que a Bíblia manda a gente fazer. A raiz do pecado é a desobediência. E quanto mais desobedecemos a Deus, mais essa raiz se aprofunda, mais ela fica forte. Ela vai crescendo como uma erva daninha.
E quando você começa a podar, você tem que ser firme, a caminhada tem que ser árdua, até que você consiga chegar nessa raiz e arrancá-la, obedecendo ao Senhor. Nós vamos adquirindo essas manias nossas com algumas coisas. Eu estou falando de carro, mas pode ser qualquer coisa. Às vezes é um utensílio de cozinha, as minhas xícaras, às vezes as roupas de cama, às vezes a roupa que veste. Eu estou falando de coisas. Às vezes você tem uma casa no campo, uma casa na praia, e nunca ofereceu ela para um irmão ficar lá uma semana. Fica lá, irmão, uma semana. 0,800 para você. Isso é bíblico. Porque isto agrada ao coração do Senhor quando nós nos desprendemos das coisas. Difícil é falar que isso é muito fácil. Olha como ela está falando. Queridos, nós morrer para as coisas desse mundo, olhar para o Evangelho, é o desafio do cristão. E eu não estou aqui falando como se fosse uma lição de moral, ou ensinando alguma coisa que não é possível. Toda vez que nós estamos lendo a palavra do Senhor, estudamos a palavra do Senhor, a gente olha e fala, nossa, será que isso aqui é possível? Na hora que você lê o versículo 8, você fala assim, olha, é o que eu tenho para vestir, é o que eu tenho para comer, eu devo estar contente nisso, porque foi o Senhor que me deu. E se eu estou contente porque foi o Senhor que me concedeu, eu estou alegre no Senhor, e não nas coisas desse mundo. E às vezes nós trocamos as coisas, nós estamos alegres, contentes, dando saltos de alegria, porque nós estamos conquistando as coisas deste mundo, ajuntando tesouros neste lugar. Tesouros onde Jesus Cristo falou assim, olha, não junta tesouro aqui não. A traça vai comer, a ferrugem vai destruir, não faça isso. Junta os seus tesouros no céu. Ou seja, se você adquiriu, o Senhor te deu, abençoa a igreja. Abençoa a obra do Senhor para avançar. Abençoa os irmãos em Cristo. Tudo isso a gente fica assim, sem saber, né? E às vezes nós temos uma dimensão do não ou do sim, mas existe ali um equilíbrio. Existe um equilíbrio. E muitas das vezes nós fazemos acepção de pessoas para abençoar. Nós só abençoamos aquele que nós temos a convicção que precisa, que nós julgamos precisar. Mas devemos orar ao Senhor, buscar um discernimento nele, para que Ele abra os olhos do nosso coração, para que Ele nos mostre. Senhor, mostra como que eu faço, como eu abençoo. Senhor, me mostra, Senhor, me leva a uma comunhão com os irmãos, para eu saber qual a necessidade do irmão, o que eu posso fazer por ele. Porque eu tenho essa condição de fazer, porque eu posso estender a mão para ele. Amados, Provérbios 30, versículo 7, 8 e 9. Lá está escrito uma oração para nós. Lá está escrito assim, olha, eu peço 2 coisas. Me dê 2 coisas antes de eu morrer. A primeira dela é que me afaste da falsidade e da mentira. Olha que coisa grandiosa. Como que está fácil mentir até mesmo para adquirir mais coisas. Aquele que é ganancioso, ele não mede esforços para adquirir mais. Por isso ele está envolto do pecado. Porque, às vezes, a pessoa passa por uma dificuldade financeira, um problema na área financeira, e há um perigo muito, muito grande, gritante, dela fazer o que Provérbios está falando aqui para não fazer. Ele fala assim, olha, me afasta da mentira e da falsidade, não me dê nem muito e nem pouco, porque se o Senhor me der muito, eu posso me afastar do Senhor. Eu posso me afastar ao ponto de dizer quem é o Senhor. Ou se eu ficar muito pobre, passando dificuldade, eu posso roubar. Eu posso roubar, eu posso mentir, eu posso fraudar, eu posso enganar, eu posso falsificar para adquirir esse ídolo que nós vamos formando sem perceber, simplesmente em prol de uma vida mais confortável, que é justa para todo mundo. Paulo não está condenando isso hora nenhuma.
Eu acredito que isso é bom, você ter uma vida confortável, uma vida onde você tem um carro, uma casa, você tem ali coisas boas, porque você trabalha. Mas se isso está substituindo o seu tempo com a sua família, já está errado. Por isso que a gente tem que avaliar se é uma oportunidade ou um engano. Essa oportunidade que está vindo, vai tirar o seu tempo de qualidade com a sua família? Essa oportunidade que está vindo vai fazer você dificultar mais ainda seu relacionamento com Deus? Essa oportunidade vai atrapalhar o seu casamento? Vai levar você a más conversações? Vai levar você a conviver com pessoas que vão ter piadas ali imorais? Essa oportunidade que você está tendo, ela é uma oportunidade boa mesmo? Vai te ajudar a caminhar mais com Cristo? Buscar mais a face do Senhor? Viver uma vida mais piedosa, mais em comunhão com o Senhor? Você vai amar mais as pessoas que estão ao seu lado? A sua família, os seus filhos? Vai cuidar mais deles? Se foi não, então não é uma oportunidade, é um engano. Esse engano vai levar embora até a sua saúde. Porque, às vezes, você vai trabalhando tanto para adquirir, para conquistar, para fazer, porque esse versículo 8 está escrito, é assim no mundo. Mais e mais. A ganância, ela é compulsão. Então, significa que quanto mais você tem, mais você vai adquirir. Então, você está sendo uma pessoa o quê? Gananciosa. E, às vezes, a ganância, ela vem da vaidade. Ah, não, eu quero ter porque o outro tem. Da inveja, do orgulho. Não, eu quero porque as pessoas precisam me ver como essa pessoa que tem. Sendo que Paulo está nos chamando para ser contentes em Cristo, ser piedosos com Cristo, ser pessoas que avaliam que tudo vai ficar aqui. Tudo que eu adquiro aqui vai ficar aqui. Tudo. E as pessoas vão fazer o que bem entender com aquilo que eu conquistei. Então, que o Senhor ouça essa oração, nos limpando da mentira e da falsidade. Que o Senhor ouça a nossa oração e nos conceder o suficiente para ter uma vida onde o que comer e o que vestir. Que a nossa vida seja piedosa, contente nele. Que nós venhamos entender que não trouxemos nada, nada vamos levar. Se você perder a sua saúde, o dinheiro que você está ganhando, às vezes não vai nem cobrir a sua doença. Às vezes a sua falta de dormir para entregar um trabalho, para adquirir, não está valendo tanto a pena não. Coloca isso na balança. Faça essa pergunta hoje, se você está concordando com esse versículo 8, algo na sua vida tem que mudar. Se você trouxe uma resposta do contentamento, e você quer ter uma vida contente, piedosa diante do Senhor, e você percebe que não está tendo, algo precisa mudar. Nós criamos ídolos, mas o nosso Deus, Ele rompe, Ele quebra, Ele tira. Quando Ele traz uma palavra dessa que nos confronta, que nos faz cair diante dEle de joelhos, clamando a Ele, para que nos transforme, porque nós queremos ter uma vida que glorifique o Teu santo nome. É a hora da santificação, é a hora da mudança, é a hora de pesar as coisas, de avaliar a nossa vida. Às vezes trocamos estar em comunhão com os irmãos para trabalhar. Que dia? No domingo. Avalie isso, irmão. Avalie isso. Avalie se é uma boa opção você trabalhar os domingos. Será que o domingo não foi feito para você estar com os irmãos? Estar com sua família? Ter um tempo de lazer? Faça essa avaliação. Avalie as suas escolhas, como elas têm sido. Deixa Deus jogar luz em tudo na sua vida. Que o Senhor passe em revista e te mostra aonde é necessário fazer as mudanças. Nós temos muitas responsabilidades, não estou falando que você precisa ser irresponsável.
Hebreus 13, versículo 5, fala que para que o Senhor, fala, Senhor, eu quero confiar no Senhor. Porque eu sei que o Senhor vai suprir cada necessidade minha. Porque lá fala comigo assim, olha, não ame o dinheiro, não. Não ame o dinheiro, não, e confie no Senhor, porque Ele supre. Cada vez que você precisar de uma coisa, Ele vai te suprir. Ele estará com você. Ele não vai te abandonar. Creia nisso. As dificuldades que passamos financeiramente não é para a gente blasfemar contra Deus. Não é para a gente pecar contra Deus. Mas é para a gente ajustar a nossa vida de acordo com que os nossos erros, as nossas escolhas e o que temos feito. Amém, irmãos? Então, que o Senhor nos alcance essa manhã em moldar o nosso caráter de acordo com a essência de Cristo. Jesus Cristo não tinha onde reencostar a cabeça. E nem por isso passou necessidade. Vamos ficar sobre os nossos pés, vamos orar ao Senhor.